Dando continuidade às nossas aulas de função quadrática, nessa nossa aula número 6 a gente vai estudar o vértice da parábola. E aí traga a definição de que o vértice de uma parábola é o ponto máximo ou mínimo de uma parábola. A gente viu que uma parábola ela vai ter essa concavidade voltada para cima quando o coeficiente A da função quadrática for maior do que zero, tá? Ou a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo quando o coeficiente A for menor do que zero, tá? Então, nessa situação em que A é maior do que zero, a gente vai ter aqui um ponto que esse é o ponto mínimo, tá? Da parábola. E nessa situação a gente vai ter aqui um ponto máximo da parábola. Detalhe, nessa primeira situação não tem um ponto máximo, porque tanto esse ramo aqui da parábola como este outro, tá? Eles continuam infinitamente para cima. Mesma coisa acontece aqui, a gente não tem um ponto mínimo nessa situação, porque esses dois ramos continuam infinitamente para baixo. Então a gente tem aqui o ponto máximo quando A é menor que zero, o ponto mínimo quando A for maior do que zero. Muito bem, esses pontos eles podem ser calculados, determinados a partir dessas fórmulas. Então segue a proposição, ó, que o vértice de uma parábola é dado por todo ponto é dado por x e y, né, como nós sabemos, já vimos isso, e aí o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. E aí vamos a essa demonstração de por que essas fórmulas são dessa maneira. Então aqui eu tenho plano cartesiano, eixo x e y, né, que é a origem do plano, e um gráfico aí de uma parábola, tá, na sua forma genérica, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? Nesse caso a concavidade é para cima, a é positivo, mas o que se segue na demonstração seria irrelevante se fosse para baixo. Muito bem, então aqui eu tenho o vértice da parábola, tá? O ponto V. O ponto V vai ter aqui a sua representação x do vértice, né, sua abscissa, e sua ordenada aqui y do vértice, tá? Os fatos de novo aqui, ó, de x do vértice e y do vértice nesse gráfico, aqui ele ser positivo, aqui ele ser negativo, não vão influenciar na demonstração não, certo? Bem, então o que é que a gente vai fazer? Demonstrar que x do vértice é menos b sobre 2a. Para isso, observe que o vértice ele se encontra sob o que a gente chama de eixo de simetria da parábola. É uma linha imaginária, eixo de simetria. Uma linha imaginária que faz o que está à direita desse ponto aqui, ó, ser exatamente igual ao que está à esquerda, tá? Então esse eixo aqui, ele é um eixo de simetria, esse gráfico é como se fosse uma reflexão em relação a esse eixo. Aqui a gente tem as raízes dessa função, que é o x1, tá? E aqui o x2. E devido a essa ideia do eixo de simetria, a gente tem então, colocar assim, iniciando a nossa demonstração. Note que a distância entre xv e x1, entre x1 e xv, é a mesma distância entre xv e x2. Tá? Eu estou querendo dizer que essa distância aqui, ó, de x1 até xv, é a mesma distância de xv até x2. Tá? Notado isso, a gente pode escrever a seguinte equação. Eu represento a distância de x1 a xv fazendo a diferença entre xv menos x1. Observe o porquê. xv é essa medida aqui,
que vai do zero até essa distância aqui que eu estou apontando, xv. Tá? Isso aqui é a medida xv. Se dela eu retiro essa medida aqui, que vai do 0 a x1, se eu retiro essa medida, então o que sobra é exatamente isso. Tá? xv menos x1 é a distância entre xv e x1. De maneira análoga, para representar esse outro lado, é só fazer o maior, que é x2. Então essa é a distância de 0 até x2, ó. 0 até x2, toda essa distância. Se eu retiro essa outra distância que é xv, o que sobra é esse pedacinho aqui, que é a distância entre xv e x2. Então é só fazer, gente, o maior menos o menor. Tá? Então, se teve alguma dúvida, para ficar bem fácil, você pega o maior menos o menor igual ao maior menos o menor. Aqui nessa primeira parte, o maior é xv menos o menor que é x1, representa esse pedaço. E aqui na segunda parte, ó, o maior é x2 menos o menor que é xv, representa essa outra parte. E elas são iguais por simetria. Bom, se as dúvidas persistirem, colocarei nos comentários, tá certo? Aqui a gente vai somar x1 aos dois membros, ou seja, passa x1 para o segundo membro, e vou somar xv aos dois membros, então esse xv passa para o primeiro membro. Daí a gente vai ter xv mais xv é igual a x2 mais x1. Tá? Então vamos só reforçar, como se eu passasse esse menos x1 para cá, ó, ficou positivo. E esse menos xv foi para o primeiro membro, menos xv passou a ser mais xv. O fato é que no primeiro membro eu tenho xv mais xv, então são 2xv. E no segundo membro eu tenho a soma das raízes. A gente já viu em uma aula anterior que a soma das raízes resultou em menos b sobre a. Tá? A gente já viu que a soma das raízes resulta em menos b sobre a. Dividindo ambos os lados por 2, é a mesma coisa que passar esse 2 para o lado de cá, a gente chega então que xv é menos b sobre 2a. Porque esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Tá? Junta-se com a que já estava dividindo b, e aí ficam 2 vezes a dividindo b. Muito bem, chegamos à demonstração aí da primeira coordenada do vértice. Vamos à segunda. A segunda coordenada é assim, que ele vai demonstrar. Se todo ponto tem sua coordenada x e y. Fato, se eu coloco o ponto, a coordenada xv na função, o que vai sair da função é o yv. Confere, ó, xv, yv. Muito bem, então é isso que a gente vai fazer agora. Substituindo xv na função, obtemos, né, quem? yv. Então é isso que eu vou fazer. A função é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. O que é que eu vou fazer? Substituir xv aqui. Então vai ficar f de xv igual a xv ao quadrado mais bxv mais c. Mas como eu disse há pouco, se eu coloco x do vértice na função, então quem é que sai? O y do vértice. Tá? Então f de xv resulta em yv. E do lado de cá, eu vou trocar o xv por menos b sobre 2a. Então vai ficar a, que multiplica menos b sobre 2a ao quadrado, né? A xv ao quadrado, no lugar de xv, menos b sobre 2a. Mais b, xv, então mais b, que multiplica menos b sobre 2a, mais c. Ok? Desenvolvendo aqui essa expressão.
YV vai ser igual, tá? O expoente aqui, como a gente já viu várias vezes, ele serve para o numerador e para o denominador, né? Então eu vou repetir esse A, e aqui vai ficar menos B ao quadrado, que dá B ao quadrado positivo, né? Menos com menos é mais, e aqui no denominador, 2A ao quadrado fica 4A ao quadrado. 4A ao quadrado. De propósito, eu vou escrever assim, tá? A vezes A é ao quadrado. Daqui a pouco eu explico por quê. Ok? Agora, mais B, que multiplica menos B sobre 2A. Vamos lá, mais por menos dá menos. B vezes B, B ao quadrado. E repete o denominador, 2A. E finalmente repete o C ali. Muito bem. Agora, por isso eu quis escrever A ao quadrado dessa forma, porque você pode ver que esse A cancela com esse A, tendo em vista que A é diferente de zero, né? Para essa função ser uma função quadrada, é porque A é diferente de zero. Então dá para fazer esse cancelamento aqui. E aí eu vou ter então aqui uma fração, outra fração e aqui o termo independente, o C. Né? Para poder operar com frações, eu vou ter que deixar os denominadores iguais. Para isso, observe, aqui é 4A, aqui é 2A. Se eu multiplicar aqui por 2, fica 4A, né? Não fica igual? Beleza. Só que para multiplicar embaixo por 2, eu tenho que multiplicar em cima por 2. Confere? Veja que se eu cancelar esse 2 com esse, eu retorno a fração que eu tinha antes. Então, colocando 2 em cima e embaixo, a fração é equivalente. A mesma coisa eu vou fazer agora. Para que embaixo apareça 4A, baixa aqui em cima, eu faço aparecer também 4A. Ok? Se eu cancelar esse A com esse 4 com esse, sobra só o C. Então mantive aí a igualdade. Sendo que agora eu posso reescrever essa igualdade assim, ó. Y do vértice vai ser igual. Denominador comum, 4A. E em cima vai ficar B ao quadrado menos 2B ao quadrado mais 4CA, ou 4AC, né? Por que AC? Porque lembra a fórmula de delta, né? Que a gente já viu antes. A gente chamou de delta, B ao quadrado menos 4AC. Justamente é o que vai acontecer agora, ó. Quando eu faço B ao quadrado menos 2B ao quadrado, eu tenho que Y do vértice é menos B ao quadrado mais 4AC sobre 4A. E aí em cima é quase a fórmula de delta, só que os sinais estão invertidos, mas isso é facilmente remediado. Basta que eu coloque o menos em evidência, assim, gente, ó, y de vértice, y do vértice é igual a menos b ao quadrado menos 4ac. Só para ver que é a mesma coisa. Esse menos para o b ao quadrado dá menos b ao quadrado. Esse menos para esse menos 4ac dá mais 4ac, tá? Até como se eu colocasse um menos aqui em evidência antes da fração, tá? E aí a gente pode agora escrever que y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, tá? Como queríamos demonstrar. Qualquer dúvida, tá? Posta aí nos comentários. Vejamos então essa questão 1, uma aplicação desse conhecimento que a gente acabou de ver. A trajetória de uma pedra ao ser atirada no ar é dada pela função f de x igual a menos x quadrado mais 10x. Primeiramente, antes de mais nada, deixa eu falar algo a respeito disso. Durante muito tempo, enquanto estudante, eu ficava me perguntando como é que, numa situação dessa, a pessoa tira uma pedra, né, e se determina, como é que se determina essa função que representa essa trajetória dessa pedra. Bem, na minha graduação, eu tive a oportunidade de pagar uma disciplina chamada Cálculo Numérico,
Nessa disciplina, um dos conteúdos programáticos era a interpolação polinomial. Então, pronto, dentro desse assunto, interpolação polinomial, né, se encontra a resposta de como é que a gente consegue modelar a trajetória dessa pedra a partir de uma função. Certo? Então, para mais detalhes, você pode pesquisar a respeito aí, interpolação polinomial. Bem, a altura máxima atingida pela pedra é. Então, dada essa função ali, a gente quer saber qual a altura máxima atingida pela pedra. Para isso, rapidamente aqui fazer o esboço de um plano cartesiano. Tá? Esse plano, esse esboço não é necessário para a resolução da questão. No entanto, eu quero ilustrar o que está acontecendo. Então, alguém aqui numa pedra, tá? E pela formatação aqui dessa função, eu sei que zero é solução, tá? Então, digamos que essa pessoa tirou a pedra e essa pedra saiu nessa posição aqui, tá? A pedra deixa a mão da pessoa nessa posição e aí ela vai e faz uma curva, tá? A parábola, atinge lá na frente outro ponto. Que quer saber esse ponto máximo, que é a altura máxima, né? Esse ponto máximo vai ter a sua coordenada x e a sua coordenada y. X do vértice, o y do vértice. E aí, o que é que a gente vai precisar calcular para poder responder a pergunta? O x do vértice ou o y do vértice? Se ele quer a altura, eu vou calcular o y do vértice. Confere? Muito bem. De qualquer forma, a gente vai resolver essa questão de duas maneiras. Tá? No primeiro modo, após essa interpretação, a gente vai direto calcular o y do vértice. A gente acabou de ver que o y do vértice é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Tá? Então, para utilizar essa fórmula, basta que a gente descubra, determine quem é delta e quem é a. Bom, determinar a é fácil, né? Determinar a é facinho. Basta, para você saber quem é a, você olha aqui para o coeficiente de x ao quadrado, nesse caso é menos 1, tá? Então a é igual a menos 1. Faz todo sentido que a seja negativo, porque a concavidade da parábola está voltada para baixo, né? A gente viu que quando a é negativo, só lembrando, se a é menor que zero, concavidade para baixo, né? A gente viu isso aí. Não podemos esquecer disso, tá? Muito bem. Então falta calcular delta. A fórmula de delta é b ao quadrado menos 4ac. Mas aí, gente, quem é b? B é 10 geral. B é o coeficiente de x. Então b é 10. 10 ao quadrado. B é 10. B ao quadrado vai ficar 10 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é menos 1. A gente já falou isso. Vezes c. Quem é c? É o termo independente de x, que nesse caso não tem. Então c vai ser 0. E aí o cálculo de delta fica facilitado, porque qualquer número vezes 0 dá 0. Então delta é 100, né? 10 ao quadrado, delta é 100. Pronto. Se eu sei quem é delta, se eu sei quem é a, agora basta que a gente substitua na fórmula do y do vértice. Então é isso, tá certo? Substituindo y do vértice vai ser igual a menos da fórmula, ó, menos da fórmula, o delta é 100, 4a é 4 vezes menos 1. Então isso fica menos 100, porque o menos, ó, para o 100 aqui, sobre menos 4. Tem um menos em cima e embaixo, faz o jogo dos sinais, menos com menos dá mais,
100 dividido por 4, 25. Tá? Portanto, o y do vértice é 25, implica dizer que essa altura ali corresponde a 25, tá? Digamos, não foi dada a unidade, mas se fosse metro, 25 metros. Bom, resolvido dessa forma, se tiver dúvida, poste aí nos comentários, tá? Mas aí vamos dar uma olhadinha no segundo módulo. O segundo módulo consiste no seguinte: a gente vai procurar x, e aí você vai dizer x do vértice, e aí você vai dizer, professor, mas está querendo a altura, então eu tenho que calcular y do vértice. Sim, mas calcular x do vértice não é difícil, apesar de não estar sendo pedido no enunciado aí. X do vértice é menos b sobre 2a. E aí, a gente já disse que b é 10, então, ó, repetir o menos de a forma, no lugar do b coloco 10, embaixo 2 vezes menos 1, porque a é menos 1. A exemplo do que aconteceu aqui, ó, esse menos com esse 10 faz ficar negativo, menos 10, embaixo essa multiplicação fica menos 2, menos com menos dá mais, 10 por 2 dá 5. E aí a gente tem que o x do vértice é 5, tá? Isso não responde a nossa pergunta, mas agora a gente sabe que esse valor aqui é 5. Mas, gente, se eu coloco o x do vértice na função, então eu obtenho o y do vértice, que é o que a gente está querendo realmente obter aqui nessa questão. Então é isso. Se eu encontrar o x do vértice, basta substituir x do vértice igual a 5 na função, tá? E é isso que a gente vai fazer, ó. A função é f de x igual a menos x ao quadrado mais 10x. De propósito, eu falei x e não escrevi, porque no lugar do x, vou colocar quem? 5, que é o x do vértice. Então, f de 5 é igual a menos 5 ao quadrado, mais 10 vezes 5, ok? No lugar do x, coloquei 5. 5 e 5. Fazendo essas continhas, repete esse menos, ó. 5 ao quadrado é 25, mais 10 vezes 5, 50. 50 menos 25 dá exatamente 25, tá? Portanto, f de 5 é o y do vértice, porque 5 não é o x do vértice. Quando eu coloco x do vértice na função, eu tenho y do vértice. Então, y do vértice é igual a 25, como nós já tínhamos visto no primeiro módulo, né? Na solução do primeiro módulo. Então, tanto faz qualquer uma das duas opções que você escolher usar. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Muito bem. Essa questão 2 vai nos servir para fazer uma breve revisão de alguns tópicos que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Tá? Então, para cada uma das funções, faço o que se pede. Então, na função, para cada uma delas, a gente vai fazer a concavidade da parábola, os zeros da função, o vértice da parábola, a interseção com os eixos e, finalmente, o esboço do gráfico. Com relação a esse último tópico, a gente já viu como fazer um esboço de um gráfico, atribuindo valores para x e calculando os valores de y, marcando esses pontos correspondentes e os ligando, né, a partir de uma curva, né, no formato de uma parábola. A gente vai ver, então, uma nova maneira de fazer o gráfico, o esboço de um gráfico de uma função quadrática. Então, ó, para o item A, tá? A gente tem, então, para determinar a concavidade da parábola, você olha o coeficiente A, que nesse caso é 2, né? Então, quando A é 2, A é maior do que 0. Então, a gente sabe que a concavidade de uma parábola com A maior do que 0 é voltada para cima, né? Então, concavidade voltada
para cima. Tá? Gente, é aqui. Se A é maior do que zero, concavidade para cima. Tá? Tudo bem. Não pode esquecer disso, viu? Os zeros da função. A gente obtém os zeros da função quando a gente faz y igual a zero. Tá? Em resumo, primeiro, os zeros da função poderiam ser chamados, ao invés de os zeros, de as raízes. As raízes, tá, da função ou da equação do segundo grau correspondente. É justamente isso. Você vai pegar a função e vai igualar a zero. 2x ao quadrado menos 8x igual a zero. Então, quando você iguala a zero, você tem a equação do segundo grau. Quando você encontra os valores de x1 e x2, você encontrou os zeros da função ou as raízes da equação. Certo? E ainda, já adiantando, isso aqui também nos fornece a interseção do gráfico da função com o eixo x. Muito bem, então, resolvendo aqui rapidamente, já que ela é uma equação incompleta, vou colocar x em evidência. Tá? Então vai ficar 2x menos 8, aqui dentro do parênteses, igual a zero. Né? Ó, x vezes 2x dá 2x quadrado. X vezes menos 8, menos 8x. Então, eu tenho um produto que está dando zero, ou esse primeiro fator é zero, então esse é o x1, tá? Ou esse segundo fator é zero. 2x menos 8 é zero. 2x menos 8 é zero. Se 2x menos 8 for igual a zero, é sinal que 2x é igual a 8, ou ainda que x é igual a 4. Então aqui é o x2, tá? Muito bem. O vértice da parábola. A gente viu que tem dois modos de determinar o vértice, né? Na verdade, determinar o y do vértice. Como aqui eu quero determinar o x do vértice, eu vou usar aquele segundo modo, tá? Eu preciso do x do vértice também, então eu vou fazer aqui, o x do vértice é menos b sobre 2a. Ou seja, menos da fórmula, b nesse caso é menos 8, sobre 2 vezes 2. 2 vezes a é 2. Então o x do vértice vai ser 8 positivo sobre 4. X do vértice é 2. Uma outra maneira interessante de calcular o x do vértice é quando você tem as duas raízes, tá? O x do vértice é a média entre as duas raízes. 0 mais 4 divide por 2 dá 2. Isso é fato porque o x do vértice não está no eixo de simetria da parábola. Então, se você já tem essas duas raízes, você também pode obter esse valor aqui somando e dividindo por 2. Muito bem, gente. Sabendo quem é o x do vértice, se eu substituir esse valor na função, eu acho o y do vértice. Tá? Podia também achar usando a fórmula dada lá, né? Y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Tá? Nesse caso, eu vou substituir na fórmula, tá? Na função. Então vai ficar 2, f de 2, que é o y do vértice. 2 vezes 2 ao quadrado menos 8 vezes 2. 2 vezes 2 ao quadrado menos 8 vezes 2. Tá? Onde tinha x, eu coloquei 2. Daí y do vértice vai ser 8. 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8, menos 16. 2 vezes 8, 8 vezes 2, 16. Então, o y do vértice é menos 8. A interseção com os eixos, tá? Eu já disse a vocês que a interseção com o eixo x, com o eixo x, tá? Ela é dada a partir desses valores aqui, ó. A gente sabe que o gráfico corta o eixo x
quando x for 0, quando x for 4. E se esse gráfico corta o eixo x, o y desses respectivos pontos aqui é 0. Ou seja, estou querendo dizer assim, que as interseções são 0, 0, ou seja, quando x for 0, substituindo aqui, acho que y é 0. Não precisa substituir não, desculpa. Eu acabei de dizer justamente isso. X é 0 e o y é 0 porque justamente está sobre o eixo x. E o outro ponto aqui é 4 e 0. Então deixa eu reforçar direitinho. Interseção com o eixo x é porque o y é 0, tá? Interseção com o eixo x sempre acontece quando o y é igual a 0, tá? Não precisa calcular não, né? São esses valores para x e y igual a 0. Já a interseção com o eixo y é justamente quando x é igual a 0. X é igual a 0. E aí, sem fazer conta, basta olhar o termo independente. Aqui é 3, aqui é menos 30. Nesse caso aqui, como não tem, é 0. Tá? Então é o ponto 0, 0. Esse 0 aqui, por causa, já que é no eixo y, então x é 0 sempre. Tá? E esse outro 0 aqui, por causa do termo independente aqui, que é 0. Que equivale a pegar x igual a 0, colocar na função e calcular o valor de y. Estava 0. Muito bem, gente. Com esses valores, com essas informações, a gente consegue determinar um gráfico, um esboço do gráfico, tá? Sem precisar definir valores para x do jeito que a gente vinha fazendo. Tá? Então vamos ver como é que ficaria esse esboço do gráfico. A gente vai fazer assim, ó. O que é que nós temos de informação? Que a concavidade é para cima, beleza. Sabemos que passa nos pontos 0, 0 e 0 e 4, 0. Então passa nesse ponto aqui, ó, 0, 0 e 4, 0. 1, 2, 3, 4. Tá? Sabemos que corta o eixo y no ponto 0, 0, já está aqui. Sabemos o vértice da parábola, que é 2 e menos 8. Então, ó, aqui está o x do vértice, bem no 2, ó, e menos 8, um pouquinho mais aqui embaixo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 8. Então, a gente tem que esse ponto aqui é o vértice. Pronto. Concavidade para cima, com essas informações, o esboço desse gráfico só pode ser esse aqui, ó. Certo? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Para a gente fixar um pouquinho melhor esse exercício, vamos dar uma olhadinha no item C. Tá? Fazemos a mesma coisa. Concavidade da parábola. Quem diz é o coeficiente A, né? Deu a mesma coisa aqui ali, então a gente já sabe que A maior do que 0, concavidade para cima. Muito bem. Como a imagem vale mais do que 1000 palavras, então isso aí vai responder que a concavidade é para cima. Os zeros da função. Como é que eu faço ali os zeros da função? Eu pego essa função, 2x ao quadrado, menos 4x menos 30, igual a 0. E aí você pode resolver ou completando quadrados, ou por aquela fórmula que a gente costuma chamar de fórmula de Bhaskara, tá? Nesse caso, se você optar em dividir tudo por 2, a gente vai ter uma certa facilidade, ó, porque aqui quando o coeficiente é 1, a gente pode também usar aquela fórmula da soma e produto. Pense em dois números que multiplicados deem menos 15. Esqueça um pouquinho do menos. Dois números que multiplicados deem 15. 3 vezes 5 é 15, né? Beleza. Somados tem que dar 2, porque esse menos é da fórmula da soma e produto. E claro que tem que ser negativo, então ou 3 ou 5 tem que ser negativo. Nesse caso, o 5 tem que ser positivo para que aqui dê 2. Ó, observe.
x1 é igual a 5 e x2 é igual a menos 3. Olha por quê. O produto entre esses dois valores dá menos 15? Sim. Beleza. A soma entre esses dois valores dá 2? Ó, porque esse sinal de menos é da fórmula, tem que dar 2, ó, sem o sinal de menos. Se aqui fosse mais, então a soma tem que dar menos esse valor, certo? É com o sinal invertido. Lembra disso aí, a gente já estudou. Então, 5 menos 3 menos 15, beleza? 5 somado com menos 3 dá 2. Então, esses são os zeros da função, as raízes da equação. O vértice. O x do vértice aqui é menos b. Quem é b? Menos 4. Então, menos 4 sobre 2a. 2 vezes 2. Insisto, ó, esse menos é da fórmula, esse menos 4 é o valor de b. Sobre 2 vezes 2, a é 2, beleza. Então aqui vai ficar 4 sobre 4 e dá 1. Então x do vértice é 1. Para encontrar o y no vértice, eu posso ou usar aquela fórmula ou substituir na função. Vou optar por substituir na função, tá? Sempre que eu tiver o x do vértice, eu gosto de substituir ele aqui e calcular o y no vértice. Foi como a gente fez a demonstração da fórmula do y do vértice. Quando a gente já tiver calculado o delta em algum momento, aí realmente é melhor usar a fórmula. Bom, y do vértice, substituindo 1 aqui na função, aqui vai dar 1 ao quadrado, que dá 1 vezes 2. Aqui dá 1 vezes menos 4, menos 30. Quando a gente substitui 1 na função, basta somar os coeficientes. Tá? É a mesma coisa, estou querendo dizer isso. Dá menos 34 com 2, dá menos 32. Ficaria assim, 2 menos 4, menos 30. Tá? Colocando 1 aqui, aqui dá 2, colocando 1 aqui dá menos 4 e menos 30. Então, o y do vértice é menos 32. Bom, a interseção com os eixos. Vamos lá. A gente não tem esses dois valores? Esses valores são os valores em relação ao eixo x. Esses dois valores são os valores de x e y é sempre zero. Tá? Como já dito anteriormente. Y se está sobre o eixo x é porque y é zero. Tá? E se está sobre o eixo y é porque agora quem é zero? O x. Quando o x for zero aqui, o resultado é menos 30. Então é 0 e menos 30. E finalmente o esboço do gráfico. Tá? Aqui realmente um mero esboço, porque eu não vou fazer até o y até menos 30. Tá? Bom, então vamos marcar aqui dessas informações, vamos marcar os pontos que cruzam o eixo x, que é 5, as raízes, né? Que é 5, 0, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então esse aqui, que é o 5, 0. 5, tá? E claro, 0 que tá aqui embaixo. Menos 1, menos 2, menos 3. Aqui é o menos 3, ó. Vou botar assim para não atrapalhar o gráfico. Menos 3. Fazer a mesma coisa aqui, 5, ó. Esse ponto 0 é menos 30. Então, lá embaixo, não está em escala, tá? Digamos que aqui fosse o menos 30. Então, tem esse ponto aqui. Vou colocar esse valor mais embaixo também para não atrapalhar. E o vértice, que é 1 e menos 32. Então, ó, tá aqui o 1, desce até o menos 32. Tá? Também escala aqui, viu, gente? Não tá, o eixo Y não tá, na verdade, fora, não tá em escala, né? E aí, com esses pontos, chamados pontos notáveis, basta que a gente una-os formando uma parábola, tá? E tá feito o esboço do gráfico.
Lembrando, com cavidade para cima, por isso assim, né? Muito bem, qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Bem, para finalizar a nossa aula número 6, vejamos essa questão que diz o seguinte: a figura representa o gráfico de uma função polinomial de segundo grau. Tá? Esse aqui é um outro nome dado à função quadrática, significa a mesma coisa. Dos pontos a seguir, qual também pertence ao gráfico? Então vamos lá. A gente sabe que é uma função quadrática, logo ela é do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Pelo formato, a gente sabe até que a é maior do que zero, né? Mas o que nós podemos afirmar com certeza... dá até para descobrir aqui quem é o x do vértice. Tá? X do vértice é 3. Lembra por quê? Porque x do vértice é a média entre as raízes. 1 mais 5 dá 6, dividido por 2, 3. Por causa do eixo de simetria. Mas queria chamar a atenção que a gente sabe que esse ponto aqui, ele tem coordenadas 0 e 5, porque esse ponto está sobre o eixo y. Então, quando x for 0, y é 5. Já esses dois pontos estão sobre o eixo x. Tá? Quando x for, para esse ponto aqui, quando x for 1, y é 0. Por que y é 0? Porque está sobre o eixo x. Mesma coisa vale para esse outro ponto aqui. 5 e 0. E aí, basta que a gente substitua então esses valores aqui, que a gente vai poder determinar essa função, e sabendo disso podemos determinar qual desses pontos pertence a ela. Vejamos, ó, f de 0, que é quando x for 0, vai ficar igual a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Nem precisaria desse capricho todo, porque a gente sabe o seguinte: quando x for 0, essa parte tem x virando da 0, então sobra só o termo c. Nesse caso, f de 0 é 5, então c é 5. Tá? Recapitular rapidinho aqui, para você tenha ficado com dúvida. A função é quadrática, ela tem esse formato. Se x for 0, esse x é 0 e esse x também é 0. Cancela, cancela, f de 0 fica sendo igual a c. Mas f de 0 é 5, porque quando x for 0, y é 5. Quando x for 0, y é 5. Tá? E aí c fica sendo 5. Então, já que f de 0 é 5. Fazendo a mesma coisa agora para f de 1. F de 1, onde tem x, eu vou colocar 1. A vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c. Eu já disse anteriormente, volto a repetir. F de 1, ou seja, quando x for 1, basta somar os coeficientes, que nesse caso é a mais b mais c. Tá? A mais b mais c. Isso vai ser igual a 0. Tudo bem? Então, a gente vai ter essa expressão aqui. Deixa eu colocar assim. F de 1, f de 1 igual a 0. A mais b mais c igual a 0. Beleza. Na verdade, eu queria fazer assim, só para que a gente fique organizado. Isso aqui é igual a 0, e aí a gente tem que a mais b mais c igual a 0. Fazendo a mesma coisa para esse último ponto, f de 5, aí vai ficar a vezes 5 ao quadrado, mais b vezes 5, mais c, igual a 0, né? Porque y é 0. Então, 25a mais 5b mais c igual a 0. Então a gente tem 3 equações, tá? 3 incógnitas, na verdade uma delas já é conhecida, tá? Esse sistema vai poder ser escrito assim: a mais b igual a menos c, esse c vem para o segundo membro, menos c,
mais C não é 5, então igual a menos 5. E aqui fica 25A mais 5B igual a menos C, como eu já disse, igual a menos 5. Tá? Se nesse caso eu resolvendo esse sistema agora para encontrar os valores de A e B, se eu multiplicar essa primeira por menos 5, tá? Vai ficar menos 5A menos 5B igual a 25 positivo, né? Ó, multipliquei por menos 5, tá? Menos 5 menos 5A menos 5B, menos por menos mais, 5 vezes 5, 25. E somar agora a segunda com essa nova equação, então aqui fica 20A, aqui cancela, e aqui fica igual a 20. Então A vai ser igual a 1. Se A é igual a 1, a gente substitui em qualquer uma destas, por exemplo, nessa primeira. Então, 1 mais B é igual a menos 5. B vai ser igual a menos 5 menos 1. B é igual a menos 6. Portanto, a nossa função que era ax ao quadrado mais bx mais c, fica sendo A é 1, não precisa escrever, fica x ao quadrado. No lugar do B, menos 6x, menos 6x, mais 5. X ao quadrado menos 6x mais 5. Tá? Realmente o produto, ó, é 1 vezes 5. Tá? E a soma dá 6. 1 vezes 5 dá 6. Então, só conferindo pela soma em produto. Agora tem que saber qual desses pontos passa por essa função aqui. Para isso, vejamos. Se x for 3, f de 3. Então aqui eu teria 9. Menos 6 vezes 3 dá menos 18, mais 5. 9 menos 18 dá menos 9. Menos 9 com mais 5 dá menos 4. Se x for 3, y é menos 4. Ponto B, ó, já deu aqui. Tá? Então não é o ponto A. Rapidamente vamos só ver que não dá esses outros aqui, ó. Se x for 4, aí nós, então já matamos, é a B. Mas se x for 4, nós teríamos f de 4 igual a 16 menos 24 mais 5. 16 menos 24 dá menos 8, com mais 5 dá menos 3. Então aqui teria que dar menos 3, não dá. Aqui também não deu menos 3. E finalmente, se x for 2, tá? Se x for 2, f de 2 é igual a 4 menos 12 mais 5. 4 menos 12 dá menos 8. Mais 5 dá menos 3. 2 menos 3 teria que dar. Então não, né? Por isso, resposta letra B. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. E até a nossa próxima aula.